Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Alguns me conhecem, outros não. Meu nome é Lucas Ariboni, sou um especialista acadêmico para processos admissionais no exterior, seja a nível de graduação, pós-graduação, mestrado. Desenvolvo esse trabalho há mais de 10 anos no Brasil, com mais de 3.000 estudantes, os quais eu tive o prazer de orientar em certo nível ou proceder com todo o processo, né, ajudando eles no dia a dia em cada etapa. Esse canal é feito para você com o principal intuito de trazer alguns tópicos interessantes, tópicos recorrentes que as famílias e os estudantes me procuram para debater, né, e sempre estão aí à tona, independente do seu destino, do seu objetivo. Antes da gente começar, não se esqueça de ativar o sininho, dê o seu like ou seu joia, né, e comente, interaja com a gente, porque esse seu feedback que faz com que o canal cresça e eu possa estar em contato direto com você, ajudando você a melhor se preparar para esse objetivo de estudo no exterior. O vídeo de hoje é sobre aquela pergunta de $1 milhão, né, que todos se fazem. Bolsas de estudo, elas existem? Como eu faço para me candidatar? Eu preciso de uma bolsa de 100%? Isso é viável? Né? Quais são os pré-requisitos para esse tipo de bolsa? E assim por diante, né? Pessoal, primeira coisa que eu vou colocar para vocês, não necessariamente você ter uma bolsa pode ser a melhor situação possível, ou uma bolsa de 100% ou uma faculdade gratuita é a melhor opção para você. Que nem a gente falou no primeiro vídeo, existe uma série, né, uma conjuntura de fatores mais importantes, talvez, que uma bolsa de 100% ou a maior bolsa possível, que precisa ser levado em consideração. Quer saber mais sobre esses fatores? Assista o nosso outro vídeo. Hoje eu vou falar especificamente como que você obtém essas bolsas, quais são os pré-requisitos para elas de uma forma macro, ok? Se a gente for pensar, por exemplo, como os dois principais pré-requisitos, né, vamos colocar a nível de graduação para você obter uma bolsa, o primeiro deles vai ser as suas notas do ensino médio, tá? Então, de uma forma geral, os países eles vão levar em consideração o seu último ciclo de estudo. Eles querem saber primeiro que tipo de aluno você é, e qual que é a sua média escolar durante esse período de estudos. Então, geralmente, essa média ponderada que vai ser levada em consideração, ela vai ser do seu primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino médio. Se a gente pega, por exemplo, o país Estados Unidos, que é um país de grande demanda por parte de vocês, lá a métrica de pontuação é diferente da nossa. Aqui no Brasil, a nossa métrica, na maioria das escolas, vai de 0 a 10. Lá nos Estados Unidos, vai de 0 a 4. Esse sistema dele chama GPA, or Grade Point Average. O que isso significa? Que se a gente for fazer um comparativo esdrúxulo, tá? Conta de padaria, pessoal, e a gente pegar o 2.0 deles, isso equivaleria ao nosso 6,3, 6,5. Então, obviamente, isso é uma nota mínima que vocês precisam ter no decorrer do ensino médio para que primeiro vocês estejam elegíveis a se candidatar para qualquer tipo de bolsa ou até mesmo fazer uma aplicação para a universidade. Logicamente que qualquer GPA acima de 3.0, que seria aí por volta de um 7,5, 7,8, vocês já vão estar competitivos para a grande maioria das universidades. Né? Lógico, se a gente for levar em consideração faculdades, por exemplo, top 50, top 30, top 20, ou com um ranking internacional bastante extremo, né, bastante elevado, talvez a sua média escolar ela precisa ser mais alta. Mas a partir de 2.5, a maioria das universidades, principalmente na América do Norte e no Reino Unido, elas já tem bolsas automáticas pré-disponíveis para que você possa acessar. A grande sacada disso é que geralmente essas bolsas elas não estão disponíveis nos sites, então você precisa fazer um processo aplicatório ou ter o conhecimento dessas possibilidades. E aí a grande parte do meu trabalho junto com as famílias, porque eu tenho esse know-how que pode te ajudar. Tudo bem? O segundo ponto, que não necessariamente é uma regra, mas é levado em consideração e pode te ajudar sim em conseguir um melhor custo-benefício, é o exame de proficiência. Então imagine que se você vai estudar, por exemplo, em um país onde a língua nativa ou a língua que vai ser ministrada, né, os seus estudos é o inglês, você precisa fazer uma prova de proficiência em inglês. Primeiro ponto importante, pessoal, essas provas, né, elas não são vestibulares, elas fazem parte de um processo a qual você precisa ter um nível pelo menos intermediário. A fluência você vai adquirir estudando lá, isso faz parte de um conjunto de benefícios da sua experiência de ir fazer uma graduação fora. Mas você tem que ter pelo menos um nível intermediário, porque a preocupação dessas instituições é que você chegue lá e consiga pelo menos se comunicar. Elas não querem que você, por um motivo de língua, ou por exemplo, de não entender o que está acontecendo, né, não tenha uma experiência positiva e acabe não fazendo sua matrícula para os
semestres seguintes, ok? Se a gente for levar em consideração, né, os principais exames de proficiência, a gente teria o TOEFL e o IBT, a gente teria o IELTS Academics e o IELTS e o QVI, que seria uma prova mais específica para o Reino Unido, tudo bem? Então, se a gente fizer uma combinação desses dois elementos, né, as suas notas do ensino médio, mais um bom exame de proficiência, certamente você consegue atingir bolsas bastante significativas, né? Essas bolsas elas vão depender também de um terceiro fator que eu expliquei um pouquinho no primeiro vídeo, mas é a antecedência da sua aplicação, né? Logicamente que esse é um quesito mais técnico, você precisa ter um conhecimento sobre o processo internacional e como que funcionam essas janelas, né, de inscrição em cada instituição, que logicamente varia de país para país, mas esse pode ser um fator também bastante decisivo para você conseguir essa bolsa. Lembra que a grande maioria das universidades lá fora, elas trabalham com um conceito que chama First Come, First Serve. O que significa isso? Né? Se a gente poder fazer um comparativo aqui, para ficar fácil para vocês entenderem, pense que vocês vão para um aniversário de criança. Se vocês chegarem no aniversário de criança por volta das 8 horas da noite, certamente vocês vão ter uma condição melhor para escolher uma mesa mais apropriada, vão ter um melhor atendimento, talvez vão pegar a comida de uma forma mais quente e vão ter uma atenção do aniversariante. Se vocês chegarem na mesma festa às 2 horas da manhã ou no final dessa janela de inscrição, pode ser que todas as mesas já estejam tomadas ou as melhores mesas, né, que seria por seu perfil, já estão tomadas. Pode ser que você não consiga uma atenção do aniversariante e assim por diante. É a mesma coisa com as bolsas, né? Geralmente as faculdades, elas trabalham dentro de um orçamento e essas bolsas, elas vão começar sendo distribuídas conforme as candidaturas vão chegando. Então nunca deixe para depois, né? O processo de aplicação, o grande sucesso dele é que você faça com bastante antecedência. Eu oriento as famílias e os meus estudantes a começarem um processo com 12 meses de antecedência da data planejada para você iniciar os seus estudos. Isso pode ser um fator crucial. Então, fazendo uma recapitulação, lembre que cada país ele possui um processo seletivo, mas de uma forma geral, notas do ensino médio e exame de proficiência. Logicamente que dependendo do país, dependendo da universidade, talvez você tenha que fazer uma prova complementar. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem o SAT, o SAT Subject. Talvez se você for para Portugal, você não tenha necessidade do exame de proficiência, porque a língua nativa é o português, mas você tem que fazer talvez o exame nacional ou o Enem, dependendo da cidadania que você vai aplicar. Na Argentina você tem o exame de proficiência em espanhol, dependendo da universidade, como por exemplo a Universidade de Buenos Aires, que é a UBA, que é uma das mais requisitadas, né? E assim por diante. Dentro da minha assessoria, vocês podem escolher até 3 países, a gente vai identificar quais são esses pré-requisitos cruciais e os complementares, vamos traçar um cronograma para que vocês possam melhor se preparar e entender quais são as prioridades no mês 1, no mês 2, quais são os seus targets de pontuação e assim por diante, ok? Para a gente terminar, pessoal, uma coisa que é muito peculiar aqui do Brasil, quando a gente pensa em bolsa, a gente pensa em percentual, isso é errado, ok? Isso pode ser misleading. O que significa isso? Pode te dar um entendimento errado do qual que é a melhor opção para você. Vou te dar um exemplo clássico. Imagina que, por exemplo, na sua opção A, a faculdade custa $50 mil por ano e você recebe uma bolsa de 50%. Tudo bem? Custo de $25 mil. Na segunda opção, o custo da faculdade sem bolsa é de $30 mil e você recebe uma bolsa de 20% ou 25%. Logicamente que o custo-benefício ele vai ser melhor na segunda opção. Mas se você olhar apenas para o percentual, pode ser que você escolha a primeira opção. Lá fora, as bolsas elas não são dadas em percentual, mas sim em valores, as quais, dependendo da faculdade, pode ser ofertada para o seu primeiro ano ou para cada um dos seus 4 anos. Precisa ficar ligado nisso também, ok? Espero que o vídeo de hoje tenha sido interessante para vocês. De novo, o comentário de vocês é muito importante, porque só eu sabendo a opinião de vocês, se o vídeo está legal, não, o que eu preciso ajustar, se vocês querem uma coisa mais técnica, uma coisa um pouco mais motivacional, ou uma experiência própria, aí eu vou conseguir ajudar vocês de uma forma mais assertiva, mais significativa. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Deixem seu joinha, deixem seu comentário.